Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos que vem tratar sobre o profeta Ezequiel. Nós estamos agora estudando um trimestre bíblico e temático, porque o tema do trimestre é escatologia. Então nós vamos estudar o profeta Ezequiel, a estrutura de Ezequiel, a história de Ezequiel e vamos abranger também dentro do contexto escatológico. Você é nosso convidado a de já se inscrever no nosso canal, a compartilhar, curtir, comentar, acionar o link das notificações e estar sempre acompanhando as nossas publicações diariamente. Nós fazemos 6 vídeos pela semana neste tema, nós fazemos outros vídeos. Mas num tema só são 6 vídeos, este é o primeiro dos 6 vídeos, e você deve estar conosco. Nós estamos hoje, com a graça de Deus, iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. O ano começa a encerrar e nós já tivemos o privilégio de estudar no primeiro trimestre deste ano sobre a supremacia das Escrituras. Você vai encontrar aí no YouTube vários vídeos nossos diariamente, tratando das leituras com relação à supremacia das Escrituras. Foram 13 extraordinárias lições. Nós estudamos também, no segundo trimestre, sobre os valores do Reino de Deus. Isso aqui foi muito bem detalhado porque estudamos o Sermão do Monte. Lá nós estudamos bibliografia, bibliologia, e aqui nós estudamos o Sermão do Monte. Muito bom, segundo trimestre. O terceiro trimestre que encerramos ontem falou sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Nós tivemos valiosíssimas lições aprendendo a como nos livrar das sutilezas de Satanás, inclusive na última lição. Quero aproveitar para dizer para os irmãos que nesta semana a aula não será no domingo. Domingo próximo será dia de eleição e nós teremos aula na quinta-feira para que no domingo todos estejam livres para ir votar. Nós estamos num momento ímpar e queremos que Deus ilumine a mente de todos os irmãos para votar de forma correta. Nós não queremos que o nosso país entre num buraco como outros países da redondeza. Então os irmãos vão votar de forma correta. Deus ilumine cada um de vocês. Nesse trimestre, como já disse, nós estamos estudando o profeta Ezequiel. Vamos entrar no tema escatológico. Vamos estudar escatologia. E dentro de Ezequiel, o tema do nosso trimestre fala sobre a justiça divina. A justiça divina. E o subtema fala sobre a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Por que últimos dias? Porque nós cremos no arrebatamento da igreja, na volta de Jesus Cristo, nós cremos nas bodas do tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, nós cremos sim na grande tribulação. Nós cremos na volta de Cristo em glória, nós cremos do surgimento das duas testemunhas na metade da grande tribulação, ou seja, na primeira metade da grande tribulação. Nós cremos na volta de Cristo em glória para salvar Israel, nós cremos na batalha do Armagedon, nós cremos na vitória de Cristo ante o inimigo, ante a tríade satânica que é Satanás, o anticristo e o falso profeta. Nós cremos no juízo das nações, o julgamento das nações, nós cremos no milênio, nós cremos no juízo final, nós cremos no lançamento no lago de fogo e enxofre daqueles que forem condenados no juízo final, nós cremos no novo céu e nova terra, conforme consta Apocalipse 21 e 22. Então você deve estar conosco, que esse trimestre falará sobre a justiça de Deus. Nós falamos há poucos dias das sutilezas de Satanás nos últimos dias que antecedem a volta de Jesus. E aqui, com base em Ezequiel, nós vamos ver o que Deus disse para a nação de Israel e para as outras nações. Nós vamos falar sobre o vale de ossos secos. Se você tem curiosidade, assista conosco. A lição número 1 vai falar sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Lição 2, vem o fim. O texto diz, o fim vem o fim. Lição 3, as abominações do templo, quando Deus pega Ezequiel pelos cabelos e leva lá de Babilônia até Jerusalém para mostrar onde estava o problema. Nós vamos aprender muita coisa nessa lição. Lição 4, quando se vai a glória de Deus, o que acontece quando Deus não tem mais sua glória manifestada no meio do povo. Lição 5, contra os falsos profetas. Hoje falaremos sobre atalaia,
Vamos comentar sobre isso aí. Lição 6, a justiça de Deus. Então é na lição 6 que nós vamos ver a temática específica do trimestre. Na lição 7, a responsabilidade é individual. Ninguém vai levar a carga um do outro. Cada um vai se responsabilizar por si próprio. Lição 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Deus diz, eu vos darei pastores. Mas Deus também diz que vai cobrar daqueles que se colocam como pastores e não cuidam do rebanho. Na lição de número 9, Gog e Magog, um dia de juízo. Gog e Magog, já adianto para os irmãos, está no final do milênio, quando houver uma batalha, uma revolta. Satanás ficará preso por 1000 anos e quando ele for solto, dentro de poucos dias, ele vai fazer uma grande desgraça, uma grande derrota, uma grande catástrofe no mundo, guerra e etc. Vamos estudar sobre isso. Na lição 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. A lição 11, a visão, restauração nacional e espiritual. É interessante comentar. A nacional já aconteceu. A nacional aconteceu em 1947. Aí agora falta, corroborando com Isaías 66:8. Se você tem Bíblia aí, lê Isaías 66:8. Agora falta a restauração espiritual. Então está bem pertinho disso acontecer. Vamos comentar lá. Na lição de número 11, a visão do templo e o milênio. O que foi visto, como é o templo do terceiro milênio, assim por diante. Lição 12, imersos no Espírito nos últimos dias. As águas dando nos artelhos, dando do joelho e assim por diante. Lembrei do pastor Valdir Bezerra, a quem eu deixo a parte do Senhor. E na lição 13, o Senhor está ali. Nós vamos mostrar que tudo aponta para o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Preciso ainda aproveitar o tempo para te indicar alguns materiais. Hoje nós faremos uso, nesta semana ou neste trimestre, faremos uso de várias Bíblias. Dentre elas aqui eu já separei a Bíblia de Estudo Profética Tim LaHaye, que é uma Bíblia própria para assuntos escatológicos. Separei a Bíblia de Estudo Matthew Henry, que traz um comentário muito bom, versículo por versículo. Separei aqui ainda a Bíblia Defesa da Fé e separei aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, para que nós possamos ter um aprimoramento no conteúdo. Aqui diante de mim está o dicionário Wycliffe, ou Wycliffe, está diante de mim o dicionário Wycliffe, porque nós resolvemos trazer para vocês uma questão embasada, né? Sempre trazemos embasada, é lógico, mas com fundamento, digamos assim, fundamento doutrinário nesse sentido. Nós temos aqui da ETAD os profetas maiores, no qual também está Ezequiel. Nós temos aqui do IBAD os profetas maiores, também está Ezequiel aqui. Nós temos do Dr. Luiz de Matos, meu amigo. Eu tenho outros livros sobre escatologia, mas selecionei esse aqui. Escatologia Bíblica, do Dr. Luiz de Matos. Por quê? Porque o assunto que nós vamos estudar é muito amplo. Ezequiel está dentro de um contexto muito amplo. Nós temos aqui o próprio Matthew Henry, comentado versículo por versículo. Esta é uma parte do compêndio, da coletânea. E eu tenho aqui do Ciro Sanches e Borbe, erros escatológicos que os pregadores devem evitar. Eu tenho vários outros livros sobre escatologia, mas a princípio são só esses aqui. Bom, o tempo é escasso e eu já te convido para abrir a Bíblia Sagrada na leitura de hoje, que está no segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 17. O título da lição fala sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Ezequiel, o atalaia de Deus. E a epígrafe de hoje diz: atalaias são vigias colocados sobre muros ou torres da cidade. Atalaias são vigias colocados sobre muros ou torres da cidade. Lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, na tradução Revista Almeida e Corrigida, nós encontramos no segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 17, o seguinte texto. Reis 9 e 17. Está escrito assim. A câmera está me dando um trabalhozinho aí. E o atalaia estava na torre de Jezreel. O nome da torre que ficava no muro era a Torre de Jezreel. Tinha torre, tinha porta, tinha muro, tinha fonte, e lá na torre de Jezreel estava o atalaia. E viu a tropa de Jeú.
Jeú vinha com uma tropa em direção a Jerusalém, que vinha, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro, e diga: é de paz? Este é o texto que nós temos para fazer o comentário hoje. Abrindo aqui o dicionário Wycliffe, ele é muito simples. Quando nós vamos para a palavra atalaia, ele diz bem assim: atalaia é um vigia, ponto. Aí ele manda você pesquisar lá onde está vigia, para que você possa compreender. Os vigias posicionavam-se sobre os muros. Os vigias tinham suas rotinas. Eram os guardas. Eram aqueles que ficavam alerta, que ficavam atentos. Enquanto o povo dentro da cidade estava descansado, estava cumprindo seus afazeres, cozinhando, lavando, passando, afiando ferramentas, cuidando de animais, os atalaias estavam sobre o muro, olhando em volta para que pudesse ver a chegada dos inimigos. E é por isso que as cidades eram construídas sobre um planalto. Jerusalém, por exemplo, é construída sobre um planalto, para que de lá pudesse ver os inimigos se aproximando. A função do atalaia era ficar alerta. A função do atalaia era identificar. A função do atalaia era avisar. Ele às vezes nem interpretava, ele só pegava o que via, passava para alguém e alguém interpretava. Quando dava dificuldade, o atalaia dizia: olha, isso aí é tal coisa. Pois bem, nós temos na Bíblia Sagrada que os atalaias também foram comparados aos profetas, ou melhor, que os profetas também foram comparados a atalaias, porque os profetas ou videntes, eles viam o que estava distante. Inclusive aqui na Bíblia Tim LaHaye, ela tem aqui um negócio interessante. Se você bem observar comigo aqui, aqui você tem um profeta que está apontando para os montes. E aqui diz bem assim: os picos das montanhas da profecia. E aqui embaixo tem um vale. Se você observar, vale da igreja. Os profetas não viram isto. Eu vou colocar mais próximo aqui para você. É como se ele estivesse mostrando que os profetas do Antigo Testamento apontaram para muitas coisas futuras. Inclusive você vem ali até o final. Você vê a terra sendo destruída neste canto aqui. Você vê a cruz de Cristo neste canto aqui. Posterior à cruz você tem a igreja. Você tem aqui o rei Messias que virá. O rei Messias que virá. Isto acontecerá durante o milênio. E você tem um profeta apontando. É como quem diz: eu estou descrevendo o que vejo. Ezequiel é um desses profetas. Ezequiel é um desses videntes. Ezequiel é um destes atalaias. As visões que Ezequiel teve são visões que dizem respeito a Israel como nação, e o próprio Senhor Jesus no Novo Testamento nos mandou olhar para a figueira, e a figueira é Israel. Sempre Israel está sendo na Bíblia comparada a uma planta, a uma árvore frutífera, e também deu exemplo do que aconteceria, deu sinais, profecias do que aconteceria com as nações em volta. Em Ezequiel nós temos o milênio, em Ezequiel nós temos o novo céu e a nova terra. Por este motivo, Ezequiel é apontado como um atalaia. Loucos somos nós se não analisarmos a Bíblia Sagrada e não compreendermos ou procurarmos compreender aquilo que a Bíblia Sagrada aponta. Uma coisa que eu te chamo a atenção aqui é o fator dispensações. As dispensações, elas estão na Bíblia Sagrada desde o eterno passado. Nós entendemos que existe nas dispensações a terra caótica, a terra original, e aí nós começamos a dispensação depois da terra original, a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação milenial. Quando você estuda as dispensações, você consegue fragmentar e compreender todo o contexto escatológico preparado por Deus, desde o eterno passado até o eterno porvir.
Na dispensação da inocência, você tem o homem antes do pecado. Na dispensação da consciência, você tem o homem posterior ao pecado. Você tem ali Deus punindo a terra com o dilúvio. Cada uma dispensação tem uma oportunidade, tem uma desobediência e tem um juízo. Na inocência tem, da consciência tem, aí na dispensação do governo humano também tem, porque na dispensação do governo humano, Deus deu aos homens o direito de crescerem, desenvolverem, espalharem-se pelo mundo, e os homens se uniram. Deus então traz aí sobre eles a divisão das línguas, a confusão das línguas, que nós costumamos dizer que as línguas foram confundidas lá em Gênesis, e em Atos dos Apóstolos, quando houve a descida do Espírito Santo, essas línguas mais uma vez voltaram a estar reunidas no mesmo local. Depois dessa dispensação nós temos a patriarcal, a inocência, consciência e governo humano patriarcal que vai durar até o momento em que os hebreus, explicando melhor, os hebreus ficaram cativos no Egito. E a dispensação encerra ali quando eles estão cativos e começa no Egito a dispensação da lei, lá no Sinai, quando Deus entrega a lei ao povo, e a dispensação da lei dura até Cristo, quando o escritor aos Hebreus vem dizer que Cristo é o precursor de uma nova aliança, de um novo pacto. Aí nós começamos a dispensação da graça. E iniciada a dispensação da graça, durará até o momento em que a igreja for tirada dessa terra, até o final da grande tribulação, pois ainda haverá salvação dentro da grande tribulação. Alguns não querem ouvir isso, mas é bem verdade. Quando então surgirá posterior a isso a dispensação milenial, e é a última das dispensações, ocorrendo agora o juízo final e na sequência o novo céu e a nova terra. Fique conosco, porque Ezequiel, conforme diz a nossa leitura, Ezequiel é o atalaia. Ezequiel é um vigia que Deus utilizou para enviar sua mensagem para todo mundo. E eu convido você a estudar conosco neste trimestre. Amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre os atalaias deviam se reportar ao rei sobre qualquer suspeita de perigo. Amanhã a gente comenta sobre isso. Aproveito para renovar o convite para você se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, comentar, porque assim você estará não só nos ajudando a compreender qual é a tua compreensão, a perceber qual é a tua compreensão com relação ao assunto, você estará informando ao YouTube que o nosso assunto é relevante quando você dá um like e você estará evangelizando quando você passa para alguém. Um abraço a todos e até amanhã com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta semana é fundamental, viu? Olha aqui, ó. Fique alerta. Paz do Senhor.